Bom dia, irmãos, bom dia a todos que nos ouvem também pela internet. Nesta manhã, eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra do Senhor, do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, né? A igreja de Filipos, os Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu vou ser muito breve, irmãos, e quem tem o costume de anotar, anote, medite, porque essas orientações, elas são práticas para a nossa vida e muitas dessas disciplinas, né, elas nos traz bênçãos e muitas vitórias, né, naquilo que muitas vezes a gente está passando. Às vezes a gente está passando uma luta e existe algo a ser feito, né, e às vezes a gente ouve aquilo, não pratica e continua naquela luta, naquela batalha. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Amém? É do ano passado, viu? Que eu não tem recebi, problema. viu? É do dízimo, viu? Tá bom, minha querida. Como eu cheguei atrasada. Deus te abençoe. Filipenses 4, 6 e 7. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Vocês aí, né? A palavra do Senhor diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, eu não vou me aprofundar, não é a proposta, porque eu acho que dá para falar de forma bem simples e todos nós entendermos. Nós não somos pessoas alienadas, o cristão não é uma pessoa alienada. Tem cristão que fala assim: eu não vou me preocupar com isso porque Deus cuida de todas as coisas, eu não vou me preocupar. É verdade, Deus cuida de todas as coisas, por isso que nessa manhã eu queria conceituar só a diferença entre ansiedade e preocupação. Porque o cristão, ele pode sim se preocupar, o que ele não pode é ficar ansioso. Amém? Ele não pode ficar ansioso. Então, eu vi uma definição de preocupação de pessoas da área, né? Da área das emoções, que diz o seguinte, que a preocupação, ela é uma angústia emocional leve. Quem se preocupa tem uma angústia, sofre de uma angústia emocional muito leve. Agora, a ansiedade é uma angústia emocional severa. Por isso que o cristão, ele pode se preocupar, e eu vou mostrar na palavra, mas ele não pode ficar ansioso. Ele pode até entrar no estado de ansiedade, mas ele não pode ficar nela. Tem diferença entre você sentir ansiedade e ficar nela, né? Eu estou me sentindo ansioso. O que você vai fazer? Que atitude você vai ter? Você vai sofrer essa angústia emocional severa ou você vai sair dela? Você vai usar dos artifícios que Deus nos coloca à disposição para sair dessa situação. Então, irmãos, esse estado emocional, esse estado mental, ele pode ser de dois tipos, tá? Só para os irmãos entenderem. O cristão, ele pode ter essa preocupação genuína, porque essa angústia pode ser uma preocupação genuína. Nós não somos alienados, podemos nos preocupar. Podemos nos preocupar. O cristão pode se preocupar. Irmão, onde que está isso? Vou dar só um texto para os irmãos lerem. Só um. Quem anota, eu falo os outros para depois ler em casa. 2:20 e 28. 2 Coríntios 11, 28. Só um texto, tá? Para os irmãos verem que a preocupação genuína a gente pode ter. Ela é bíblica. 2 Coríntios 11, 28.
Ó, Paulo falando o seguinte, ó, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha preocupação com as igrejas. Preocupação, então, é algo genuíno, não é? É algo sensato, tem coerência você se preocupar. Paulo se preocupava, uma preocupação genuína com as igrejas. Então, é uma questão leve nas suas emoções, que não dá para o cristão sentir a ansiedade. Por que não? Porque a ansiedade, ela se torna uma obsessão, por isso que ela é uma angústia, né, severa na nossa alma, e ela tem princípio de uma visão, de um ponto de vista, de uma perspectiva errada das coisas que a gente está tendo. Presta atenção, irmãos, a ansiedade, ela nasce, ela se origina de um ponto de vista, de uma perspectiva distorcida. Quando a gente está ansioso, a gente está com um ponto de vista distorcido do que Deus quer, do que a palavra diz, por isso a gente fica ansioso, né? Marcos 4,19 diz o seguinte, Marcos 4,19, eu estou lendo referências para os irmãos verem que tem fundamentação bíblica, tá? 4,19 diz o seguinte, isso aqui é um princípio do reino que eu destaquei para os irmãos. Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Eu vou ler na linguagem de hoje para os irmãos verem que maravilha. Como ela fica de fácil entendimento. 4,19 na linguagem de hoje. Mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas acabam sufocando a mensagem e ela não produz seus frutos. Então, quando a gente está ansioso demais, a gente fica obcecado por uma coisa ou por alguém, grave isso, isso nasceu em você, se originou de um ponto de vista, de uma perspectiva errada das coisas. E se você ficar na ansiedade, o que vai acontecer, pelo princípio de Marcos 4,19, é que ela vai sufocar a palavra de Deus que está em você. Você não vai ter reação, você não vai conseguir reagir àquela adversidade ou àquela situação. Irmãos, as coisas do mundo, a ansiedade, ela sufoca, está escrito a palavra de Deus que está em nós. Quando a gente está muito ansioso, a gente já não enxerga mais nada. A gente parece que sucumbe àquela angústia severa da alma, porque ela vem na alma do ser humano. Amém? Então, podemos nos preocupar, a preocupação genuína, coerente, sensata. A preocupação, sim, não somos alienados, podemos ser ansiosos? Não, porque tem diferença, né? Tem diferença. Amém? Feito isso, esclarecido isso, né? Jesus não proibiu a preocupação genuína. Jesus nunca disse que a gente não pode se preocupar com as coisas, né? Quando ele fala daquela passagem lá que ele fala para os seus discípulos lá que não é para eles ficarem preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, né? Quando Jesus falou isso, ele não falou assim, não é para se preocupar. O que Jesus quis dizer ali é que nós devemos manter o ponto de vista no seu lugar, a perspectiva no lugar certo. O que Jesus disse ali é que o reino de Deus tem que ser prioridade. O reino de Deus tem que ser prioridade. A gente pode se preocupar sim, dentro de um limite, não é? Mas mantendo as coisas do ponto de vista no seu lugar. Quando você se preocupa mais com alimento, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, mais prioriza essa preocupação na sua vida, você vai desorganizar as coisas. A palavra de Deus diz em Salmo 37, 25, salvo engano, Davi disse assim, olha, eu já fui moço e eu já fui velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, irmãos,
Jesus falou assim, olha, a preocupação genuína vocês podem ter. Paulo se preocupava com as igrejas, tem outras referências aqui dos apóstolos que tinha preocupação genuína, que nós não somos alienados. O que nós não podemos é sofrer de ansiedade, porque quem sofre de ansiedade deixou de priorizar o reino. E quando você deixa de priorizar o reino, a palavra de Deus que está em você vai ser sufocada. Por isso que uma pessoa ansiosa, geralmente uma pessoa inativa e improdutiva. Ela fica o quê? Estacionada. Amém? Então, irmãos, são tudo princípios que eu estou falando para os irmãos. Porque quando a gente vem para o Senhor, a gente decide viver pelo reino. Então, se você quer viver os seus princípios, irmãos, aí é você o Senhor. E eu também, se eu quero viver os meus, aí a gente vai desorganizar as coisas. Nós somos chamados para obedecer. E a gente só obedece aquilo que a gente conhece. Por isso que é preciso conhecer os princípios, para segui-los, seguir por eles. Amém? Então, perspectiva, ponto de vista, no lugar certo. Não desorganize as coisas. Isso a palavra de Deus diz. Então a gente estabelece aqui uma verdade, uma premissa. Devemos fazer do reino de Deus a nossa prioridade, porque tudo mais entrará na sua linha depois que fizermos isso. Só que viver o reino, irmãos, viver o reino, não quer dizer vir para a igreja, né? Não quer dizer vir para a igreja. Todos nós temos nossos defeitos e a gente está buscando. Mas assim, viver o reino é viver o seu dia a dia. O seu dia a dia. Buscar os princípios. Eu tenho essa adversidade, essa dificuldade. O que eu vou fazer? Você vai fazer do seu jeito ou você vai aplicar o princípio? Porque para toda situação tem um princípio a ser aproveitado. Então, depois que nós colocarmos o reino, as coisas se organizam. Aí a gente está na perspectiva certa. Isso não quer dizer que não vamos passar dificuldades. A gente já viu a importância da aprovação, né? Mas você está na perspectiva correta, você está no caminho correto. Mateus 6,33 diz isso, tá? Vou falar rapidamente. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas. E todas as outras coisas, irmãos. Em direito, a gente diz o seguinte, né? Às vezes a gente tem dois contratos, o principal e o acessório. A gente não pode invocar o acessório sem antes cumprir o principal. Isso é uma regra de direito, né? De contratos, vamos dizer assim. Nós no reino, a gente às vezes quer buscar o acessório, mas não quer fazer o principal. No reino, buscar o reino de Deus e a sua justiça é o principal, irmãos. As outras coisas são acessórias. A gente quer as coisas, a gente quer as bênçãos, mas a gente não quer buscar o reino. A busca pelo reino, ela é anterior a todas as outras coisas que a gente quer como acréscimo. O acréscimo na vida da gente vem depois do principal. Qual o principal? Buscar, irmãos, o reino de Deus. Eu não estou falando de vir para a igreja, vocês entendem? Não estou falando que eu vou para a igreja toda. Não é isso, não é isso. É muito mais do que isso, buscar o reino. É muito mais do que isso. Então, você quer o acessório, todas as coisas? Busca o reino, que é o principal. Busca o reino e toda a sua justiça. O reino tem uma justiça, você tem que buscar essa justiça do reino, não a sua. Então, irmãos, é trabalho, né? É trabalho no sentido de conhecer, né? Porque quem faz isso em nós, não somos nós, mas é o poder do Espírito Santo. Muitas vezes a gente acha que nós vamos resolver determinada situação e problema, nós estamos fadados ao fracasso. Fadados ao fracasso, porque a palavra de Deus diz, não me lembro, eu acho que é Provérbios, eu vou ler isso para os irmãos, que isso aqui essa palavra é maravilhosa. Diz assim, que o homem prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem de quem?
De quem que vem a vitória? Quem é que dá a vitória? O homem pode até preparar o cavalo para a guerra, para a batalha, mas quem que dá a vitória? A batalha, irmãos, é nossa. A gente vai ter que ter ação de ir, mas quem que dá a vitória? É Deus que dá a vitória. Eu acredito que seja Provérbios, eu não lembro agora, mas os irmãos busquem em casa, gravem. Você pode até fazer a sua parte, preparar o cavalo para a guerra, mas quem que vai te dar a vitória? É o Senhor, de Deus é a vitória. É de Deus. Amém? Quando a gente fica ansioso, a gente está sofrendo o resultado de uma busca que a gente está fazendo de forma errada. Ok? Quando você está ansioso, grave isso. Você está sofrendo o resultado de uma busca errada. Reveja. Uma pessoa que busca afeto em um relacionamento, mas se não colocar Deus como prioridade na sua vida, ele está fadado a ser frustrado. Então Deus tem que estar na frente para você querer a outra coisa. O reino é assim. Se você coloca a sua segurança financeira nas suas contas, quando vir um período de instabilidade, você está fadado também a se decepcionar. Porque você tem que aprender a colocar Deus, a sua confiança em Deus, não te impede de aplicar o seu dinheiro, mas a sua segurança não pode estar ali. Você não pode colocar a sua segurança nas coisas. Então você tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar. Quando você precisa do médico, de um remédio, se você colocar a sua confiança no médico, no remédio, esquecer de Deus, você vai ficar confuso. Você tem uma tendência a ficar confuso, a se perder. Por quê? Porque você tem que colocar a prioridade o seguinte: toda a verdade científica vem de Deus. Então por isso eu vou confiar, não porque é o médico e é o remédio em si mesmo. Está entendendo, irmãos? Não é o médico e o remédio em si mesmo, é porque a verdade da ciência, ela é de Deus. Paulo diz assim, ó a profundidade da riqueza e da sabedoria, né? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, se nós temos uma verdade científica, ela vem de Deus. A capacidade veio de Deus. Então, quando a pessoa prioriza Deus, ela tem uma tendência de ter sucesso aí. Porque a sua confiança não está nas coisas nem nas pessoas, está em Deus. A verdade científica, ela é de Deus. Amém? Irmãos, não tem como você confiar em Deus e estar ansioso ao mesmo tempo, tá? Então, se você está ansioso, você já trouxe uma divisão aí. Não tem como. Eu estou ansioso, mas eu estou confiante. Então, grave isso. Quando você está ansioso, você cravou uma divisão. Não tem como. Ou você está ansioso ou você está confiante em Deus. Amém? Quando Jesus disse em Mateus 6, 25, 31 a 34, se vocês quiserem ler, pode ler depois. Não andeis ansioso, ele falou 3 vezes. Não andeis ansioso. Não andeis ansioso. Não andeis ansioso. Mateus 6, 25. Quando ele falou assim, a ansiosa solicitude pela vida, falando aos discípulos. Lê lá, ele falou no 25, no 31 e no 34. 3 vezes Jesus falou, não andeis ansioso. Não andeis ansioso. Irmãos, se Jesus falou para não andar ansioso, isso aqui foi um conselho? Foi uma orientação? O que foi? Foi o apóstolo que falou? Mas foi Jesus, não andeis ansioso. Quando a gente encontra na Bíblia ordens tão diretas assim, não fazer algo, é porque Jesus frisou a ansiedade, porque ele sabe que a tendência é ficar ansioso.
Então ele frisou, não andeis ansioso. Quando a Bíblia ela vem com essas ordens, é porque a nossa inclinação é fazer o contrário. Ó, não cobiçarás, não furtarás, não adulterarás, são ordens diretas. Por quê? Não é a tendência do ser humano a fazer isso? Toda vez que Deus fala não, é para o nosso próprio bem. Se você parar para pensar, se Deus está me dando uma ordem direta aqui, é para seguir, então eu vou seguir. É porque é para o nosso próprio bem. Se Deus falou, é porque a gente tem a inclinação de fazer, irmãos. Não tem, pode ver, tudo que Deus fala, não faça, porque... E outra coisa, Deus quer evitar o nosso mal. Se você der espaço para ansiedade, você vai ficar deprimido, sabia? Vai ficar deprimido. Então Deus fala, não fica ansioso, para evitar uma série de consequências, de desdobramentos. Então não é para andar ansioso com coisa nenhuma. Ó, tá passando dificuldade financeira? Né? Dificuldade financeira, sustento, roupa. Você lê lá, né? Mateus 6, 25. Vai ver as palavras de Jesus em relação a isso. Mas você quer duas orientações bíblicas nesse momento? Além de ouvir o que Jesus falou lá? Em Mateus 6, 25, se você tem sustento ainda e tem alguma coisa para se vestir, fique contente. 1 Timóteo 6, 8. Eu vou explicar por quê, já para terminar. Tem o mínimo para comer, para se vestir, fica contente, irmão, fica contente. Fica contente. O texto de Filipenses 4, 6 e 7, ele nos dá também uma dica para não ficar ansioso. Filipenses 4, 6 e 7. Nós lemos, não é para andar ansioso. Paulo falando, Jesus já falou lá, agora Paulo aqui. Não fica ansioso, não fica ansioso. Uma ordem direta, de novo. Em coisa alguma, ansioso. Angústia emocional severa. Vai tirar você do foco, da visão, da perspectiva correta das coisas. Em tudo, olha só, porém, o que você tem que fazer? Fazer conhecida diante de Deus, continuamente, o que você quer, a sua necessidade, através do que, irmão? Oração, súplica e ação de graça. Eu vou só explicar isso para terminar. Oração é quando você tem um pedido específico. A irmã Dinalda vai, olha, irmãos, eu quero que ore pelo meu marido. A gente ora, Senhor, abençoa o marido da irmã. Súplica é diferente, irmãos, sabia? Súplica é quando você implora. Você implora. Súplica é você rogar. É você se derramar. É diferente, súplica. Então você tem que orar, suplicar, mas tem uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção: ações de graça. Se nós estamos nos relacionando com Deus para pedir, para suplicar, está errado, porque ninguém gosta de ter relacionamento aqui entre nós daquele que só vem pedir para a gente, né? Ô, irmã Zilda, você me dá um leite? Irmã Zilda, você me dá, irmã? Que hora que a gente fala misericórdia, né? A irmã só vem na minha casa para pedir, não é? Você faz, mas assim, não tem uma palavra de agradecimento, não é? Irmã, eu vim aqui só para te agradecer pelo leite que você me deu aquele dia. Irmãos, com Deus, por que com Deus é diferente? Se a gente se relaciona com Deus, né? Se Deus é um ser relacional, apesar de espiritual, ele é relacional, é um relacionamento que a gente tem com Deus, mas a gente só chega diante de Deus para pedir.
Ah, porque é isso, porque é a falta de dinheiro, porque é a doença, porque é a dificuldade, porque é o desemprego. Tudo bem, irmãos, Jesus nos ensinou a pedir. Mas o desafio é, quantas vezes você chegou para Deus e falou assim, Senhor, muito obrigada porque o Senhor eu estava com aquela dificuldade, Senhor, e hoje o Senhor resolveu isso. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Tem um versículo que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe por que a gente se angustia? Porque a gente só vê o que não tá certo. A gente não pondera no que já deu certo. A gente só pondera no que ainda não deu. Irmãos, com Deus não é diferente. A gente se ressente com pessoas assim às vezes, né? Não porque a gente fica com raiva, nada. Mas a gente fala, puxa vida, né, irmã Dinalda? Né, irmã? Aquela pessoa lá só para pedir, não tem uma palavra de agradecimento, né? Então, irmãos, vamos nos despertar para essas coisas simples, né? Mas que a gente está lidando com Deus tão grande, tão maravilhoso, que aceita a nossa oração, nos aceita em sua presença, mas a gente só vai para pedir, Deus olha assim e fala, é só oração e súplica, ações de graça, nada, né? E não estou falando que você tem que dobrar o joelho. Ah, não, irmãos, no seu dia a dia, Senhor, está lavando a louça, está lá andando, caminhando. Puxa, Senhor, eu trago à memória agora uma situação que eu vivi, hoje eu não vivo mais, que bênção. Fazer o curso de Direito, passar na OAB é uma prova de fogo, né? Eu lembro que tinha dias que era um sonho isso, né? Falar, puxa vida, mas como, né? É tão difícil, é bem complicado. Hoje, às vezes, eu olho e falo, puxa, Senhor, obrigada, porque foi o Senhor que me ajudou. É isso, irmãos, foi o Senhor que me ajudou, é reconhecer. Isso alimenta a nossa alma. Traz esperança quando você traz essas coisas à sua memória. O que já deu certo, né? Puxa, Senhor, obrigada, eu pedi, mas eu vou te agradecer até o último dia da minha vida. Obrigada, Senhor, o Senhor me ajudou. Eu acho que todos os dias a gente tem pedido, mas eu não sei se todos os dias a gente agradece. E se já agradeceu e não tem mais nada para agradecer, agradeça de novo, seja grato, coração grato. Senhor, obrigada. Hoje eu tenho isso aqui que eu não tinha, né? Então, irmãos, tudo vem de Deus, não vai na sua própria força, não fica ansioso. O poder para vencer a ansiedade não está em você, está em Cristo, por isso que Ele morreu. Primeira verdade. Segunda, a vitória na sua vida, ela não vem de você, ela vem de Deus. Escuta o que eu estou falando, ela vem de Deus. Aquela referência de que a gente pode fazer determinadas coisas, aprontar até o cavalo para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, é Provérbios 21:31, tá? Pode até aprontar o seu cavalinho aí para a guerra, irmão, vai para a guerra, você vai lutar, mas quem dá a vitória é Deus, não é você que vence. Deus pode até mandar você para a guerra, você vai ter que ir, mas não é você que vai obter a sua vitória, é Deus que vai te dar. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E eu gostaria de pedir para que a irmã Zilda orasse. E esse é o desafio dessa semana, né? Filipenses 4, 6 e 7. Você vai fazer o quê? Oração, pedido específico, né? Senhor, obrigada pela vida da irmã, pela vida do irmão. Súplica é diferente. E ações de graça, porque Paulo termina assim: se você fizer isso é promessa, irmãos, Filipenses 4, 6. Se você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Presta atenção. Oração, suplicação de graça, faz isso. E a paz de Deus vai guardar sua mente e seu coração. Você não vai ficar ansioso. Porque você vai estar guardado em Cristo Jesus. Amém? Amém.